Estamos de volta. Agora eu já tô mais feliz, mais alegre, porque a sala já ficou mais cheirosa, mais bonita. Tô com a minha convidada aqui do lado. Mas antes de apresentá-la, vou falar para vocês. Estamos na Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos, realizada pelo Sebrae. E a Zang Filmes foi convidada para ceder esse espaço aqui, realizar esse espaço podcast. E aí estamos realizando o Zang Box Podcast num formato pocket aqui com o pessoal que está passando pela feira. Expositores, palestrantes, autoridades. Você vai conferindo tudo aí no youtube.com/Zangbox, mas você também pode seguir as nossas redes sociais. @Zangbox em qualquer lugar aí que você for, certo? Qualquer uma das outras redes sociais. Você também aqui se inscreve, claro, para poder ajudar a gente. Curte, compartilha, comenta. Vai catucando os botões aí, deixando tuas dúvidas. À medida que a gente for dando uma olhada aqui no celular, a gente vai conversando com vocês que estão aí como espectadores. Agradecer também a parceria da Layout Locações e da Praia de Eventos, que cederam com muito carinho tudo que vocês estão vendo aqui no nosso ambiente, para deixar mais bonitinho, mais legalzinho. Sofá, movelaria aqui, as banquetinhas. Tem um móvel personalizado aqui que a gente acabou colocando um negócio que não serviu, a gente colocou um em cima do outro. Eu espero que o Henrique não veja. A gente vai guardar com muito cuidado para não arranhar. E a TV aí, o pessoal da Praia de Eventos cedeu pra gente. Como o Cidinho abriu a imagem, vocês já viram quem é a pessoa que está aqui comigo, mas talvez vocês ainda não saibam o nome dela. Estou com Ingrid Milena, ela que é mentora de inovação e negócio da Apple Developer Academy, da UFPE. E aí, minha amiga, vamos entender o que é teu negócio aqui, porque tua palestra foi sobre sprint de produtos, criando experiência centrada no cliente. Jornada do cliente, pelo que eu vejo, é algo bastante antigo, mas que está em bastante evidência nos dias de hoje, né? Exatamente. Prazer, gente. Obrigado, boa noite. Muito confortável o sofá. Você estava fazendo aí o Layout Locações, vocês estão parabéns. Exatamente. Eu sou Ingrid Vieira, mentora lá na Apple Developer Academy. É um projeto que a gente trabalha de inovação, com desenvolvimento de produtos, aplicativos, soluções para o ecossistema Apple, lá na UFPE. E aí, a convite do Sebrae, hoje eu estive aqui falando um pouco sobre sprint de produtos, que na verdade é uma metodologia que eu desenvolvi, né, e trabalho em parceria com o Sebrae também, em alguns momentos, através da minha empresa Movon Soluções, em educação, e é uma metodologia voltada para ajudar, facilitar o empreendedor, né, as pessoas a desenvolverem produtos, não só no ambiente de inovação, não só com uso de tecnologia, mas produtos e soluções que sejam inovadoras no ponto de vista de que atendem uma necessidade real, resolvem um problema do cliente, são centrados no cliente, porque muitas vezes a gente pensa em inovação apenas como um produto ou um processo de uso de tecnologia. E aí, quando a gente analisa essas soluções que a gente utiliza hoje no dia a dia, né? Esses negócios que a gente consome, esses aplicativos que a gente consome, na verdade, nada mais são do que soluções que estão pensando a todo momento, colocando o cliente no centro do processo de desenvolvimento desses negócios, desses produtos, desses serviços, né? Então, meio que desmistificando um pouco aí esse processo de inovação, de economia criativa, somente no sentido da gente utilizar uma tecnologia disruptiva, quando na verdade é um processo simples, complexo, muitas vezes mais simples, da gente estar entendendo quais são as demandas, as necessidades, os comportamentos de consumo, de compra de nós clientes, né, e de nossos clientes também. Eu vou fazer igual aquela deputada que recentemente numa CPI olhou para o presidente e disse: eu acho que ela está me chamando de burra. Eu tenho me sentido dessa forma desde ontem, todas as vezes que eu tento falar sobre inovação e tecnologia, e todos vocês me mostram que vai muito além da parte elétrica, do eletrônico, do tecnológico, da forma mais burra de se falar, de achar que a tecnologia é um celular, é um aparelho eletrônico, é uma câmera. Mas tecnologia é tudo aquilo que traz uma solução, que traz a inovação por si só e que traz uma melhoria na forma de produzir, né? Exatamente. E uma coisa que eu gosto muito, enfim, há alguns anos aí trabalhando, né, na área de inovação e tecnologia, eu costumo brincar muito, dizer de uma das melhores inovações que eu conheço é o post-it.
porque ele utiliza duas tecnologias que são acessíveis, cola e papel, para criar algo que é totalmente acessível, que resolve um problema real, né? Então, eu gosto de dar esse exemplo justamente para desmistificar um pouco essa ideia que a gente tem, que a inovação ela precisa ser algo inédito e disruptivo, quando na verdade não. A inovação ela pode ser a melhoria de um processo, de um produto que já existe, né? Ela pode ser a combinação de outros produtos. Então, o Post-it, ele foi a combinação de dois produtos, né? A cola e o papel. Então, eu acho que é um desafio da gente dessa área, mas quando a gente está num ambiente de micro, pequena empresa, né? E que a gente sabe a importância que a inovação tem para a sustentabilidade e para a manutenção desses negócios hoje em dia no mercado, eu acho que a gente tem que trazer essa maneira desmistificada e essa maneira simples de se falar sobre inovação para ajudar, de fato, esses empreendedores a absorverem isso e levarem para o dia a dia de seus negócios. Então, não ver isso de uma perspectiva como se fosse algo tão distante, que só empresas, né, como Apple, como Google, como Facebook ou outras mais, Instagram, tem a possibilidade de utilizar e de praticar no seu dia a dia, né? Então, Design Sprint, né, a metodologia do Sprint de produtos, ele vem de conceitos que são utilizados por essas empresas diariamente, que são conceitos e ferramentas acessíveis, simples, que vão trabalhar essa mentalidade de como é que a gente olha para esse usuário, para o nosso cliente, e a gente tenta identificar quais são as demandas deles, né? Essas demandas nossas enquanto consumidor. Eu costumo muito falar que, às vezes, a gente coloca o cliente numa posição muito distante e tem uma certa dificuldade de desenvolver algo que vai facilitar a vida deles. Sendo que a gente sempre está nessa posição de ser cliente e a gente sabe o que, por exemplo, atende às nossas expectativas, né? O que constrói para a gente uma experiência marcante, que faz a gente se fidelizar em determinados produtos ou serviços. Mas aí, quando a gente está no desafio de criar uma solução, muitas vezes a gente não olha com essa perspectiva de o que é que me faz gostar tanto de um produto a ponto de comprar sempre o mesmo, né? Então, o design centrado no usuário, né? O desenvolvimento centrado no cliente, ele tem esse desafio da gente tentar entender ou buscar entender através de metodologias e técnicas, ferramentas, como é que a gente capta o que é essa essência e quais são essas emoções, essas necessidades que estão envolvidas e como é que a gente atende isso de muitas vezes de uma maneira muito simples, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma funcionalidade hoje que todo mundo, acho que a gente não consegue viver sem mais, que é uma localização lá no entregador do aplicativo, né, de alimentação, de delivery. Então, a gente está o tempo todo compartilhando localização em um aplicativo de mensagem. Então, é uma funcionalidade que veio através de uma tecnologia, né, de geolocalização que facilita a vida da gente no dia a dia. Só que o que a gente precisa entender é como é que a gente traduz essa necessidade que o cliente numa funcionalidade do meu produto, que não necessariamente precisa ser um aplicativo para ser tecnológico, né? Inclusive, eu fico puto quando eu compro peço alguma coisa pelo iFood e não vem com a localização do entregador. Às vezes eu tô no banheiro e eu tenho que sair correndo de dentro do banheiro para receber um negócio. É de lascar. Surpresa, né? Quando você tem... Às vezes você tá lá e dá ali uma estimativa de 20 minutos para entrega, você, dá pra eu ir ali no banheiro tomar um banho, dá para eu trocar de roupa aqui. Geralmente eu peço pela noite, na hora que eu vou dormir, perto da hora que eu vou dormir. Então, geralmente depois de uma academia eu chego, eu peço. Só que às vezes acontece de antecipar a entrega, né? De conseguir ser rápido o processo, não tem tantos pedidos e tal. E aí a estimativa de entrega ela diminui, justamente porque não tem tanta saída, naquele dia está menos movimentado, o entregador já estava por perto. N fatores exatamente. Auxiliaram, né? Ajudaram para que aquela situação ocorresse, e aí eu me encontro tomando um banho todo saboado e o entregador chega na porta da minha casa tocando e falando aquele meme: entrega, desgraçado, eu vou comer. Aí eu me ferro. Exatamente. E é uma solução muito boa. Exatamente. E eu acho que isso esse tipo de solução é o que é pensado dentro, já partindo para a realidade, né? Aquela oficina, aquela palestra que tu trouxesse hoje já vai se transformar num workshop aí nos próximos dias em parceria com o Sebrae da Paraíba. É isso que é desenvolvido dentro do workshop? Exatamente. Dias 16 e 17, lá no Shop Sebrae, né? A gente vai estar das 19 às 22 desenvolvendo lá a oficina. E é justamente esse processo, porque às vezes a gente acha que a inovação ela vem de uma eureka. Alguém teve uma ideia muito boa, né? As ideias elas existem, elas surgem, mas elas são provocadas, motivadas por algo, que é o quê? O mapeamento dessas necessidades. Então, quando o iFood ele traz uma funcionalidade como essa, não é porque alguém sentado num birô lá achou muito legal colocar isso no aplicativo. É porque ele entendeu as necessidades e a demanda e o comportamento de consumo dos usuários que eles têm, né? Então, tal qual existe esse processo de você identificar essa necessidade
necessidade, essa demanda, e você implementar isso como uma solução do seu negócio, também existe o processo de você provocar no seu cliente a necessidade por alguma demanda, por alguma solução, por algum produto ou serviço, né? É tanto que eu acredito que hoje, por causa dessa conveniência que a gente teve, né? Eu costumo dizer que isso é uma mudança no modelo mental, a forma como a gente pensa. Então, hoje a gente já está muito habituado a essa facilidade de saber exatamente a hora que a encomenda vai chegar, a hora que o Uber ou o transporte por aplicativo ele vai chegar, né? Então, você não quer mais viver essa insegurança. E isso, quando a gente consome esse tipo de oferta, esse de serviço em um produto, isso se replica para as outras experiências que a gente quer ter também enquanto cliente, enquanto usuário. Justamente. Né? iFood, Uber, Mercado Livre e a Amazon Prime aí destruindo ou ajudando a destruir a imagem dos Correios cada vez mais. Porque a gente pede uma coisa nos Correios e não sabe quando é que chega. Exatamente. Então, a gente, enquanto consumidor, a gente tem um hábito agora, um modelo mental voltado para esse tipo de funcionalidade, de facilidade na vida da gente. E a gente não quer, em outras soluções, em outros negócios, retroagir. Consumir uma coisa que seja diferente dessa necessidade que a gente tem hoje. Né? Que a gente nem sabia há 3, 4 anos atrás que precisava tanto ter a referência de um entregador. Então, o workshop, ele ajuda justamente a gente a fazer esse processo. Tanto identificar quais são essas demandas de consumo, como é que esse meu cliente ele tem se comportado, o que é que ele precisa, que minha solução, que o meu negócio atenda a ele, né? Seja em termos de experiência, em termos de condições de pagamento, em termos de canais de comunicação. Então, quando eu estou desenvolvendo um produto, um negócio, eu não estou pensando apenas naquela solução que eu vou vender na roupa, eu tenho que pensar num conjunto de interações, de funcionalidades, né? Que vai fazer parte dessa experiência. Então, a experiência do cliente, ele não está só no momento que ele consome o meu produto, né? Se a sua comida estiver extremamente saborosa, se ela estiver vindo exatamente como você projetou ou viu lá na foto do iFood, mas ela tenha, por exemplo, chegado atrasada, né? Se ela tiver chegado fria, se ela tenha vindo errada, a sua experiência ela vai ser uma experiência quebrada, ela vai ser uma experiência muitas vezes frustrada, né? Então, quando a gente desenvolve um produto, um negócio, e a gente vai com esse olhar de experiência para o cliente, para o usuário, a gente tem que ter essa percepção, essa sensibilidade que não é só sobre o produto. Às vezes a gente tem um produto muito bom, a gente nem tem concorrente no mercado, né? A gente tem um diferencial, tem uma clientela, mas a minha experiência como um todo, seja no canal que eu consigo ofertar essa experiência, onde eu compro, onde eu pago, como eu entrego, como o cliente consome, como ele, né, volta para a minha empresa e compra novamente, tudo isso está inserido, envolvido dentro do processo de experiência do usuário. Mas muitas vezes a gente deixa isso a desejar, porque a gente não entende isso como uma experiência. E para eu conseguir ter essa sensibilidade e projetar isso, eu preciso entender quais são os desejos e necessidades. Essa pessoa está habituada a comprar pelo celular? Ela prefere comprar pelo browser, pela internet? Né? Ah, não, ela prefere ir numa loja física? Então a gente tem consumidores de diferentes perfis, diferentes necessidades. Não é porque hoje a gente tem um movimento muito forte do e-commerce que todo mundo está comprando no e-commerce, né? Então a gente está vendo, por exemplo, aqui hoje na feira, uma infinidade de produtos de altíssima qualidade, né? Pessoas criativas, expositoras, com consumidores e com pessoas comprando. Então, o que esse cliente que vem para a feira, o que ele está buscando comprar, né? Então, essa sensibilidade que a gente tem que ter de mapear essas necessidades específicas do seu cliente para poder a gente conseguir desenvolver uma experiência, criar uma experiência que seja efetiva, que seja eficiente, que seja encantadora. Eu acho que um grande ponto aqui na feira é que existem alguns negócios aqui que tem uma comunidade, já tem uma comunidade que consome naturalmente. E aí o relacionamento via rede social com essa comunidade faz com que as pessoas venham, mas tem muitas empresas que estão sendo agraciadas, por assim se dizer, por conta do relacionamento dessas outras empresas. Como é que uma empresa que vem da Bahia, por exemplo, tem relacionamento com uma comunidade da Paraíba? É muito difícil, não é que seja impossível, mas é muito difícil. Só que aí, quando chega aqui na feira, ela espera encontrar nos outros negócios aquela mesma facilidade que ela encontra na empresa que ela veio visitar. E é muito difícil que uma pessoa que venha para uma feira como essa, com vários corredores, com várias coisas para ver, ela vá só onde ela quer ir. É igual ir para um shopping. Dificilmente você entra num shopping. Eu vou até ser machista agora, mesmo que você seja um homem. Tem um memezinho na internet que é engraçado, que o homem, quando ele vai no shopping, ele vai na loja. A mulher, quando vai ao shopping, não, ela passa em todas as lojas, ela olha, isso aqui, tal, não sei o quê. Até que ela chega na loja que ela quer, e aí ela ainda sai para ir pesquisar e volta e compra. Então a forma de consumo é muito diferente, mas assim, independente do gênero, é muito difícil que uma pessoa venha para uma feira como essa
e ela só vai no local e vai-se embora. Ela vai aproveitar uma feira que acontece no final da tarde, vai até a metade da noite, né? Não acaba tarde, então é acessível tanto para quem é dona de casa, mora por perto, mas também para quem trabalha no seu dia a dia e quer vir aqui porque tem uma empresa, tem um amigo que está participando da feira, vai prestigiar. E aí é muito natural que, como é um momento de desacelerar, não é um momento de correria do dia a dia, o pessoal entra, passeia calmamente e vai descobrindo novos negócios. E descobrindo assim também novas soluções. É interessante trazer para a discussão que a gente está falando muito sobre a entrega de um produto, sobre um delivery, mas porque a gente se prendeu a um formato de negócio, né? Um nicho de mercado. Mas que tudo isso que você está falando também se aplica a qualquer tipo de negócio, porque você precisa entender, por exemplo, dentro do marketing digital, na parte de publicidade, para você poder fazer uma comunicação audiovisual eficaz com um público determinado. Você precisa saber a que público você está se destinando. Você conversar com um público de cidades de regiões metropolitanas, e aí Campina Grande, por exemplo, não é uma cidade de região metropolitana, não é uma cidade metrópole, mas ela tem características de metrópole. Tudo que acontece nela influencia demais nas cidades que estão ao redor. E querendo ou não, ela é um polo econômico muito forte do nosso estado. Sim. Mas aí a gente traz a realidade, por exemplo, de João Pessoa. Todas as cidades que estão ao entorno da Grande João Pessoa, que compreendem a Grande João Pessoa, são cidades que se comunicam bastante através do Instagram. E quando você vai para uma cidade como Cacimba de Dentro, por exemplo, que é uma cidade do extremo brejo lá, bem interiorzão mesmo, a galera conversa pelo Facebook. O Facebook pra gente morreu faz muito tempo. Só serve para você ver grupo e fazer anúncio. E mesmo assim para você pesquisar alguma coisa em grupo, porque nem no grupo em si você fica e comenta. Mas para você ver alguma coisa em grupo e usar a ferramenta de anúncio porque vem de lá. Mas no interior não. Tudo que a gente faz e a forma que a gente produz para o Instagram, a galera consome no Facebook. Então é necessário entender como o consumidor, o cliente final do seu cliente, eu enquanto produtora, né? Como o consumidor final vai consumir aquele conteúdo para que eu possa direcionar até a forma correta de se produzir. Porque até para se comunicar no YouTube, no Facebook, no YouTube, no Instagram, tem uma comunicação, tem questão de tempo, formato, de vídeo, tem formato, tem a linguagem que é utilizada. Conteúdo, muitas vezes, né? Aquele conteúdo que as pessoas estão consumindo no Instagram, em termos de... Aqui a gente está falando sobre marketing digital, talvez ali no Facebook é uma comunidade que vai consumir um outro tipo de conteúdo, né? Isso tudo que você, enfim, desde o que você falou sobre a feira, sobre esse comportamento das pessoas que vão vir aqui, né? Então, tudo isso, você tem uma percepção muito, muito interessante sobre o comportamento e a jornada de compra e de consumo. E é exatamente esse o desafio que a gente tem nas micro e pequenas empresas, né? É justamente a gente entender que não é necessariamente sobre o negócio, é sobre o meu cliente. Então, quando a gente fala do design centrado no usuário, é sobre isso. Não é sobre o produto que eu quero ofertar, o negócio que eu vendo, não, é sobre o cliente que eu quero atender. E aí, apesar de que muitas vezes a gente cai nessa premissa, às vezes, né, num conceito de acreditar que todo mundo consome no digital e todo mundo que está no digital tem o mesmo interesse, são perspectivas totalmente distintas, né? Então não é mais como se o Instagram não tem uma audiência ou se o Facebook não tem uma determinada audiência. Eles têm audiência, assim como o YouTube tem audiência, como o TikTok tem audiência, mas são pessoas que estão ali com propósitos distintos, muitas vezes com um formato de consumo distinto. E aí, quando a gente está desenvolvendo um produto, é exatamente esse desafio que a gente tem, de pensar, tudo bem, existem consumidores com N interesses, desejos e necessidades. O consumidor que eu quero atender com o meu produto e o meu serviço e o meu negócio, qual é a necessidade que ele tem? Né? Então, às vezes, trazendo um pouco para esse contexto do marketing, então, às vezes, quando a gente está pensando numa jornada de marketing do consumidor da gente, aí tem muitos negócios que dizem, eu vou para o Instagram porque está todo mundo lá. Será que meu cliente ele realmente está no Instagram?
né? Então, muitas vezes nesse processo de consultoria, de atendimento nas empresas, tem gente que fala, mas Ingrid, você acha que faz sentido anunciar no outdoor? Ingrid, você acha que faz sentido colocar uma publicidade em rádio? Aí a brincadeira que a gente faz é, tipo, depende. Então, muitas respostas nessa área depende. Por quê? Depende do seu cliente. Não depende do Instagram necessariamente, mas depende do perfil de compra. O Instagram pode ser uma ótima ferramenta se o seu cliente estiver lá, se ele estiver acostumado, se ele for uma audiência naquele canal. Mas se o seu cliente está, por exemplo, acostumado a ouvir rádio, não adianta você somente focar no Instagram. Então, comportamento de consumo, de compra, necessidades, desejos, é muito sobre esse universo da gente entender quem é esse meu cliente, né? Então, o que é que esse meu cliente gosta? Eu costumo dizer que tem três perguntinhas que são fáceis, mas são muito desafiadoras nesse processo. Que é a gente entender quem é o cliente, né? Então, quais são os desejos dessa pessoa? Essa pessoa gosta de facilidade, de praticidade, de exclusividade, de preço baixo, de economia, né? Qual é o comportamento dessa pessoa? Qual a necessidade que ela tem? Ela está disposta a passar 30, 40 minutos no restaurante à la carte esperando a comida chegar? Ou ela quer praticidade, agilidade e vai para um self-service? Ou ela quer comodidade, não quer nem sair de casa, né? Então, não quer dizer que só o restaurante que está no iFood hoje ele vai ter sucesso. Não, porque a gente tem pessoas consumindo diferentes formatos. Mas o seu cliente, qual é o formato que ele está consumindo? Então, quem é esse cliente? Onde é que esse cliente está? Esse cliente ele está no presencial, ele está indo para sua loja, esse cliente ele está na rede social, ele está consumindo no aplicativo, né? Então, eu também preciso entender qual é esse tipo de comportamento do cliente, sabendo onde é que esse cliente está situado. Ele é um digital? Não, esse cliente ele é completamente presencial, ele vem para a feira, ele compra aqui, né? Ele vai seguir essas lojas no Instagram, ele vai fazer uma recompra depois. E como é que eu me comunico com esse cliente, né? Então, muitas vezes, o mesmo universo de clientes ali, a gente tem maneira totalmente diferente de se comunicar com eles, né? Seja em termos de canais, seja em termos de conteúdo, seja em termos de linguagem. Então, tudo isso a gente precisa ter ciência, né? E ter essa percepção. É um desafio para o empreendedor, mas é necessário. E é um desafio que vai ser melhor compreendido por aqueles que participarem do workshop nos próximos 16, 17, né? Como é que a galera faz para participar do teu workshop? As inscrições são no site Sebrae, então entra no Sebrae PB, loja Sebrae, faz a inscrição lá, dias 16 e 17 de outubro, lá no Sebrae, aqui no Sebrae João Pessoa, né? Lá no Shopping Sebrae, onde fica a parte de treinamento do Sebrae. Tem algum valor? Isso, a inscrição custa R$80. É um workshop de 8 horas, totalmente mão na massa, como a gente diz, né? Hands-on. Então, a gente vai falar sobre conceitos, mas 70% do workshop você está construindo soluções, você está construindo processos para o seu negócio, desde pessoas que já têm um negócio e querem levar essa mentalidade de inovação, de criação de produto centrado no cliente, né? Como pessoas que ainda não têm uma ideia ou que já têm uma ideia e que é mais ou menos um direcionamento de como começar esse negócio de maneira mais assertiva, né? Com mais sustentabilidade, com mais inovação, com um caminho mais direcionado para um público, para uma oferta disruptiva e inovadora. E empresas maiores que desenvolvam produtos, têm um setor comercial e estejam precisando desse treinamento, como é que eles fazem para entrar em contato contigo, para a tua empresa poder ceder esse treinamento? @movon_educa é o meu Instagram, o Instagram da minha empresa. Através do Sebrae também, pessoalmente lá através do Instagram. E também é uma oportunidade, enfim, qualquer empresa que queira levar inovação, que queira levar novos processos, novas maneiras de pensar a solução e pensar a experiência do cliente. Independente de se você é uma empresa, um microempreendedor individual, se você é uma pequena empresa, um EPP, se você ainda não tem uma empresa formalizada, é um conhecimento que vai fazer sentido e são metodologias e ferramentas que fazem sentido, né? Porque a gente traz de empresas como o Google, como a Apple, como o Facebook, como o Instagram, como o Spotify, que aplicam essas metodologias no dia a dia, a gente traz e aplica isso independente do contexto e do negócio. Massa. Ingrid, até para te liberar, agradecer pela tua participação, pela tua paciência, por ter esperado ali a gente. Certo. Eu acho fantástico, porque querendo ou não, ajuda a gente a pensar em saídas. Tudo que a tua empresa auxilia, os teus treinamentos auxiliam as pessoas, os empresários, as empresas do modo geral. Tudo isso é um pensamento que fica na minha cabeça. Eu não vou dizer boa parte do dia, porque geralmente eu estou produzindo alguma coisa. Mas na hora de deitar é uma preocupação grande. O que é que eu posso fazer para tornar meu negócio mais diferenciado? O que é que eu posso trazer de diferente de todos os meus concorrentes?
Eu sei que eu, enquanto pessoa, e é uma filosofia de empresa que eu desenvolvo, nós temos um diferencial competitivo muito grande em relação à qualidade, à criação, roteirização, produção e agilidade de entrega. Nós muitas vezes executamos um serviço pela manhã e por volta de meio-dia, 1h, 2 da tarde, o material já está na mão. Hoje eu faço corrida de rua, há 2 anos eu faço cobertura de corrida de rua. A gente chega lá de 5 horas da manhã, grava até às 9, quando dá meio-dia o pessoal já está com o material na mão. Na verdade, às vezes só demora mais porque eu preciso estar no local gravando a entrega dos prêmios, né? Quando não precisa, se não precisasse disso, por exemplo, enquanto eles estivessem entregando os prêmios, o material já estava chegando para eles. Então a gente tem essa questão da agilidade. Que a rede social pede. Isso é muito forte para mim. Sempre fui uma pessoa envolvida com a rede social, sempre tive que produzir para a rede social. Isso é algo que vem de outros trabalhos, e aí eu acabei implementando na minha produtora, mas eu sempre fico pensando em algo que vá além disso, porque hoje existem outras tão boas produtoras quanto as minhas que também entregam no mesmo prazo, tá entendendo? Que também entregam com a mesma agilidade. Algumas têm o diferencial de fazer como eu faço, a questão da roteirização, direcionamento de equipe, de pensar junto com o cliente. Outras já é a parte da agilidade. É difícil encontrar uma que faça tudo como eu faço, mas até para poder aparecer para o mercado se torna muito dependente. A gente se torna muito dependente de uma indicação, de outros fatores, e aí começar a levar umas tapas dessa aí, para começar a pensar que não é só você inventar a roda, mas é você aproveitar a roda para você poder fazer daquilo ali alguma coisa útil para você, tá entendendo? Não é só criar o fogo, é usar o fogo a seu favor, porque o fogo já foi criado, você não precisa criar algo novo. Então isso é muito bom, até para fazer a gente refletir e pensar, peraí, o que é que eu tenho de igual com isso aqui, eu posso fazer diferente dentro disso aqui que a gente já faz igual. Isso é muito bacana. Agradecer pela tua participação, deixar um espaço para você fazer suas considerações finais. Acho que Bera já está trazendo o próximo convidado. Ótimo. Faz todo sentido isso que você falou, e dentro do processo do design centrado no usuário, né, da gente criar esse tipo de solução, eu até trouxe um exemplo ali mais cedo sobre o Instagram, né? Há mais de 10 anos aí, o quanto que essa solução que a maioria de nós utiliza hoje, quanto que ela não se reinventou, né? Então você tem uma jornada de mudança aí quase que diária, semanal, anual, dessa ferramenta. E eu acho que essa mentalidade de dizer como é que eu posso ser melhor, o que é que eu posso fazer melhor, isso é um dos pilares do desenvolvimento. Por quê? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração e ter sempre em mente é que o nosso cliente, ele muda de comportamento, ele muda de interesse, ele muda de necessidade. E aí, o mercado, essa mudança de comportamento, o processo de inovação, ele exige da gente essa necessidade da gente, não é só sobre se reinventar, mas é sobre continuar atendendo essa demanda, essa necessidade, essa expectativa do seu usuário, né? Então você hoje atendeu um nível de expectativa que já pode ser diferente. Então de repente vem um concorrente e traz uma inovação, traz uma mudança, e aí você começa a incrementar essa sua solução, o seu produto. Então esse que a gente chama de teste e refinamento, né? Esse refinamento e esse processo de melhoria contínua, então a gente está sempre em beta, né? A gente está sempre numa versão 0 ali, melhorando. Porque isso que a gente tem hoje, apesar de ser um produto, né, o produto que você oferta hoje, o serviço que você oferta hoje, daqui a uma semana talvez você já traga um elemento diferente para ele. O mercado pode exigir isso de você, você pode ter uma inovação, né, você pode ter um input e um insight aí que vai levar essa inovação. Então esse design, né, e sprint é justamente isso, né? A ideia da sprint é um processo de um tiro de rápido, assim. Então é uma maneira rápida da gente criar produto
e justamente com essa mentalidade de que a gente precisa de melhoria contínua, a gente precisa de adaptação e a gente precisa ter um foco no cliente. Por quê? Porque o cliente é o que motiva a existência do negócio da gente e o cliente ele muda de interesse, ele muda de comportamento, ele muda de necessidade. Então eu preciso acompanhar essa mudança também, ela é constante. E agradecer o espaço, enfim, foi ótimo, a conversa passou super rápido, mas parabéns pelo trabalho aí, por esse, enfim, por toda essa produção, dia, pela receptividade também, e eu fico à disposição. Foi um prazer participar. Valeu. E você Obrigadão. que tá do lado daí, espera um pouquinho, a energia já tá começando a baixar, o disjuntor tá querendo desarmar, a gente vai dar uma pausa, dar uma respirada, Bera já tá ali com o nosso próximo convidado esperando. Zang Box, na FINC, Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos, um collab aí, Zang Filmes Sebrae, já já a gente tá de volta, valeu.